Olá, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para educar uma inteligência artificial a montar uma estrutura de carrosséis como a que eu tenho aqui no meu perfil do Instagram. Geralmente meus carrosséis têm uma estrutura de 10 cards, eu eduquei cada card para que seja criado da forma que eu entendo melhor para uma estrutura de um carrossel. Inclusive vou ensinar você a educar a criar também a legenda do carrossel. Então vem o pacote completo, tanto os 10 cards como também a legenda aqui da publicação do carrossel. Beleza? Então fica comigo, assista esse vídeo até o final, que eu creio que você vai aprender muito nesse vídeo. Então vamos lá, deixar de papo furado. Eu vou te mostrar aqui como é que vai ser. Eu deixei alguns prompts já prontos aqui. Eu vou dando as dicas de como é que eu quero a estrutura do meu carrossel. O ChatGPT vai entendendo como é que eu quero essa estrutura e nós vamos trocando informações até chegar na estrutura que eu quero. E para finalizar, para provar que deu certo, eu vou pedir para o ChatGPT criar um carrossel de acordo com a estrutura que eu pedi. Então, para começar, o ChatGPT já está pronto aqui, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para ele já o primeiro prompt. Essa informação aqui está errada. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para o ChatGPT criar uma estrutura dos meus carrosséis e preciso da ajuda dele. E quero que ele faça da minha forma, do meu jeito. Por que eu coloquei isso aqui? Porque se eu tivesse colocado só essa informação aqui, o ChatGPT iria me dar a estrutura criada por ele mesmo. No caso, eu dei essa informação aqui para que ele não me dê a estrutura sugerida por ele. Então vamos copiar e levar lá esse primeiro comando para o ChatGPT. Eu venho para aqui, colo, dou um Enter. Vamos ver o que é que ele vai me responder. Só lembrando, pessoal, que muitas vezes dá alguns bugs e eu tenho que atualizar aqui a página para pegar a informação por completo. Então, eu joguei aqui o prompt, disse mais ou menos o que eu queria, e ele me respondeu, claro, me explique exatamente como você quer a estrutura dos seus carrosséis, e trabalharemos juntos para deixá-lo do jeito que você desejar. Se possível, incluindo detalhes como quantidade de cartas, que são os cards, tá? Eu vou colocar a quantidade, como é que eu quero. O objetivo principal, que é educar, engajar, vender e etc. Como você quer iniciar e finalizar esse carrossel. E aqui também ele pede que eu dê um exemplo ou uma ideia específica que eu já tenha em mente. Então vamos lá, eu já tenho aqui tudo pronto. Isso aqui foram sugestões que o ChatGPT me deu. Então nesse primeiro card eu quero que ele seja o mais importante. Quero que o título seja bem persuasivo, que tenha promessa bem forte. E aqui eu peço para ele guardando essas informações. E ainda no primeiro card eu quero que ele venha com um prompt para poder gerar a imagem do primeiro card, tá? Geralmente eu não gosto de colocar apenas texto e também quero que a imagem esteja relacionada com o carrossel. Pronto, então vamos copiar esse primeiro prompt, essa primeira informação. Vou levar aqui para o ChatGPT, vamos ver o que é que ele vai nos responder. Entendido, o primeiro card será sempre o mais impactante, com um título persuasivo e uma promessa forte. Vamos continuar, beleza. Vamos agora para outra informação que eu quero também no primeiro card, que é criar um prompt para me gerar com outra inteligência artificial, que é a que eu utilizo, que é o do Midjourney. Eu gosto de criar imagem por lá. Vou mandar mais essa informação aqui para o ChatGPT. Vamos ver o que é que ele vai nos responder. O primeiro cartão terá o título persuasivo, uma promessa forte, um prompt para uma imagem relacionada ao tema do carrossel que será usada por meio da jornada. Não tem nada a ver essa jornada aqui. Vou dar uma atualizada aqui para ver se ele muda. Não, não mudou. Aí ele pergunta, você quer definir a estrutura dos demais cartões, que são dos demais cards? É lógico que sim. Então vou buscar aqui já o que eu quero para ser definido no segundo card. Copiar, colar. Vou mandar para ele novamente a informação. Então, foi que eu sugeri aqui no primeiro card que ele faça uma extensão do primeiro cartão. Eu quero que o segundo card tenha tipo uma ligação com a informação ou com o título, o texto que foi impresso lá no primeiro card do carrossel, para ter uma ligação de uma informação ligando a outra. É como se fosse no YouTube, eu tivesse uma thumbnail e que a informação da thumbnail fosse complementada pelo título do vídeo lá no YouTube, entendeu? Aí eu estou pedindo para que ele faça uma headline
com uma breve introdução e que use de persuasão se precisar. Vamos ver o que ele respondeu. Entendido. O segundo cartão será sempre uma extensão do primeiro, com uma leitura impactante e uma introdução breve e persuasiva. Podemos avançar? Sim, lógico, vamos avançar. E vou agora pedir o que é que eu quero no terceiro card. Nesse terceiro eu quero que seja um gancho dos próximos cards. É como se fosse uma introdução do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo card. Então eu vou mandar novamente aqui para o ChatGPT. Então ele entendeu. Eu quero que no terceiro cartão seja criado um gancho irresistível, ou seja, um gancho que vá despertar a consciência ou a vontade, na verdade, a curiosidade da pessoa que chegou até esse card de ver os próximos cards, entendeu? É como se fosse um capítulo de uma novela que deixa sempre o desejo do espectador assistir o próximo capítulo. E pronto, agora vamos para o que eu quero do quarto card até o sétimo card. Eu quero que do quarto ao sétimo card ele venha mais leve para ganhar mais velocidade na passagem do cartão, de um cartão para o outro, né? Eu não quero que venha um texto muito longo, muito grande, que seja enfadonho, que vai fazer com que a pessoa que está lendo esse quarto card desista logo aí. Eu quero que ele e os outros cards até o sétimo sejam o mais simples possível, mas que passe a informação que é para ele finalizar nos últimos cards. Então, beleza, ele compreendeu do quarto ao sétimo card. O conteúdo será leve, garantindo uma experiência fluida e uma sensação de avanço para o público. Beleza, justamente isso que eu quero. Agora ele está pedindo para eu detalhar o que é que eu quero nos cards finais, que é o nono e o décimo card. Ou melhor, o oitavo e o nono card. E o que é que eu quero no oitavo e no nono card? Quero que seja a cereja do bolo. Eu quero que seja a parte do conteúdo que tenha mais valor. Aquilo que realmente vai solucionar o problema do tema que eu propus. Ou seja, eu quero que seja o ponto mais alto do conteúdo. Então, vamos copiar e levar aqui para o ChatGPT. Estamos quase finalizando aqui a estrutura do carrossel. Esse diálogo que eu venho tendo aqui com o ChatGPT, estou educando para ele fazer uma estrutura de acordo daquilo que eu almejo. Dar uma atualizada aqui, porque ele não colocou o texto por completo. Mas enfim, tá aqui. Já deixou aqui pronto. Ele entendeu. Veja que ele diz aqui, o oitavo e o nono cartão serão o clímax, entregando o ponto mais alto do conteúdo. Agora ele pede para mim finalizar aqui o fechamento, que seria o décimo card. No décimo card, eu vou querer que ele faça sempre uma CTA e me dê 5 opções de CTA. Entendido? Ele entendeu? Ele vai dar as 5 opções de CTA e para finalizar aqui a estrutura, eu vou pedir para que ele sempre que finalize esses cards que eu quero da estrutura, eu quero que ele me dê uma legenda para mim colocar, que é a legenda é essa parte aqui, ó, do carrossel, tá? Sempre que finalizar todos os cards, ele me dê uma legenda. Então não sei se eu copiei, vamos copiar aqui e vamos trazer novamente aqui para o ChatGPT. Pronto. A legenda será cuidadosamente criada, com um início persuasivo, uma razão por trás do carrossel e uma solução no final. Então ele entendeu. No caso, o início persuasivo seria quase que um título, uma headline lá no início da legenda, uma razão, o porquê de estar sendo criado esse carrossel e uma solução para o problema que foi proposto no carrossel. Então está perfeito aqui a estrutura. E o que é que eu vou fazer agora? Eu quero que ele me mostre tudo que eu pedi para ver se realmente ele entendeu o que eu quero de cada um dos cards aqui da estrutura do carrossel. Então eu fiz esse prompt, esse texto aqui. Vou levar essa informação aqui para o ChatGPT. Vamos ver se ele vai dar a estrutura que eu quero. Às vezes, pessoal, dá um bug, aí tem que dar uma atualizada,
ele começa a digitar as primeiras linhas, mas não prossegue. Eu venho aqui, atualizo o navegador, ou aqui a página do ChatGPT, e ele dá toda a estrutura. Então vamos ver aqui. Pronto, ele me deu aqui toda a estrutura. Vamos ver se realmente ele entendeu. Vou atualizar aqui novamente. Pronto, o primeiro card tem que ser o mais impactante, tem que ser um título persuasivo e forte, beleza, tudo certo. Deve incluir um prompt para se gerar uma imagem no meio da jornada, não sei porque ele colocou essa palavra jornada, que não tem nada a ver, relacionada ao tema do carrossel. Até aí tudo bem, tá tudo beleza, da forma que eu pedi. No segundo cartão tem que ser uma extensão do primeiro card. Lembra que eu te falei que eu quero que no segundo card tenha uma headline que remeta ao título lá do primeiro card, ou seja, um complementando o outro, depois uma headline mais abaixo na introdução, e que nessa headline ele use de persuasão se for necessário. Beleza, tá tudo certo, da forma que eu pedi. E no terceiro card, que funcione como um gancho para os próximos cartões, ou os próximos cards. Deve despertar a curiosidade para que o espectador, a pessoa que está lendo aquele carrossel, vá até o fim do carrossel, ou seja, veja os próximos cards, criar um momento impactante que faça a pessoa pensar que esse conteúdo seja bom e que ele vá continuar assistindo. E do quarto ao sétimo card, conteúdo mais leve, foco na velocidade de passagem para dar sensação de progresso no conteúdo. Oitavo e nono card, entrega principal do conteúdo, representa o clímax, ou seja, o ponto mais alto, aquilo que será mais relevante para a pessoa que está lendo esse carrossel. E no décimo card, pelo que eu vi, está incompleto, já atualizei, mas o que é que aconteceu? O limite que eu tenho aqui desse plano free do ChatGPT 4 acabou. Eu tenho uma certa quantidade de mensagens, de prompts, que eu posso utilizar aqui na versão gratuita, e essa versão expirou. Inclusive, quase no finzinho da gravação desse vídeo. O que é que eu vou fazer? Eu só tenho como utilizar novamente para continuar essa aula da 0 hora ou dos 16 minutos do próximo dia. Nesse momento que eu estou gravando, são 21 horas e alguns minutos. Então, para finalizar essa aula, eu vou ter que aguardar quem manda não pagar a assinatura do ChatGPT, mas que está um pouco salgada ainda, tá $20. Quando você for converter, vai lá para $200. E para mim que não estou monetizando o canal, ainda não estou vivendo da plataforma do YouTube, fica difícil eu pagar R$200 mensais para poder fazer as aulas. Então eu tenho que utilizar a versão gratuita. E a continuação desse vídeo fica para amanhã. E pessoal, para não deixar para amanhã, eu refiz aqui em outra conta que eu tenho aqui do ChatGPT, em outro e-mail, e repeti, pedi para fazer com mais detalhes esse último comando aqui da estrutura que dei na outra conta aqui, para dar a estrutura de todo o carrossel que eu eduquei a essa inteligência artificial a fazer. Pedi para que essa outra conta me desse com mais detalhes, mas ficou mais ou menos parecido, tá? Então vou dar continuação a essa aula e nós ficamos para ver o último card, que é o 10º. Depois, se você quiser dar uma conferida aqui, tá? Dá uma pausa no vídeo, que eu estou passando aqui de uma conta para outra, para você verificar que ficou mais ou menos parecido o último comando que eu pedi, só que nessa nova conta eu pedi que ele detalhasse mais um pouco aqui essas informações, mas o conteúdo é basicamente o mesmo. Então, no 10º card, eu pedi para que o ChatGPT desse uma conclusão completa, um resumo sobre todo o contexto do carrossel, tá? Adicionasse uma CTA forte para encerrar esse 10º card e também me desse 5 opções de CTAs como sugestões para uma ação e um certo engajamento. E assim, o ChatGPT entregou a estrutura que eu pedi, da forma que eu pedi, na verdade. Além disso, após a finalização dos 10 cards, eu pedi para que ele criasse uma legenda que deve conter um início persuasivo, o motivo pelo qual o carrossel foi criado e uma solução prática que conecte com o tema do carrossel. E assim, o ChatGPT o fez. Eu pedi também, já nessa outra conta, acrescentei que no final ele me desse também algumas hashtags para me colocar abaixo da legenda, como aparece aqui, ó, nesse carrossel, beleza? Então, a estrutura do carrossel foi toda criada, tá? Agora só basta fazer o teste para ver se ele vai entregar realmente o carrossel da forma que eu criei. Então, eu já tenho aqui um prompt pronto com o carrossel que eu quero, tá? Aqui
é o último texto. E o que é que eu vou pedir aqui nesse último prompt? Eu quero que ele crie um carrossel nos moldes que eu pedi, nos moldes que eu o eduquei, que eduquei aqui a inteligência artificial, e ele vai fazer o carrossel baseado nesse tema aqui. E ainda dei uma sugestão que ele pode fazer com paciência, que não tenho pressa, eu só quero que o carrossel fique bom. Então vou copiar aqui e vou mandar aqui para o ChatGPT e vamos ver o que é que ele vai entregar nessa estrutura, tá? Então vamos aqui para segunda conta, vou colocar o comando embaixo e vamos ver se ele vai entregar realmente esse carrossel na mesma estrutura, nos mesmos moldes que eu pedi. Já que ele está criando, aqui já é a capa do carrossel. Não esquenta não, que geralmente ele dá esses bugs assim. É só atualizar aqui a página, que aí ele entrega tudo normal. Então, pessoal, após a página atualizada, ele já entregou aqui o carrossel por completo. Vamos ver do início, para ver se realmente ele entregou da forma que eu pedi, tá? Lembra que no primeiro card eu pedi um título, ele deu o título aqui, relacionado ao tema que foi pedido. Eu pedi também um prompt para gerar uma imagem lá no Midjourney, que é outra inteligência artificial que eu utilizo para criar as imagens. Ele deu também aqui na introdução, que é um texto complementar ao primeiro card. No terceiro card eu pedi para ele fazer um gancho, já preparando a pessoa que está lendo os carrosséis para ele seguir lendo os próximos carrosséis. No quarto card, ou melhor, do quarto card até o sétimo card, eu pedi para ele colocar um texto leve, um conteúdo leve, num texto que não seja muito longo, só para que não canse aquela pessoa que está lendo o carrossel, tá? Então assim ele fez até o sétimo card, colocou um conteúdo leve, vocês podem conferir aqui. No oitavo card, eu pedi para o ChatGPT colocar a parte principal do tema, e assim ele fez aqui, onde deu alguns comentários, alguns insights, tanto no oitavo card como aqui no nono card. Ele fez tudo que eu pedi, tá? No décimo card, eu pedi para ele dar uma conclusão, fechando sobre o tema que foi criado, o carrossel. E para finalizar, eu pedi que ele criasse uma legenda com o início, com o desenvolver do tema, que é o problema, e com a solução do problema relacionado ao texto, ou melhor, ao contexto do carrossel. Para finalizar também, eu pedi aqui nessa outra conta para que ele, no final de tudo, após ter criado todos os cards, ter criado a legenda, ele colocasse aqui algumas hashtags para mim colocar no final da legenda aqui dos carrosséis, que são essas hashtags aqui, ó, tá? Então, a estrutura foi concluída. Aqui é dessa forma que você pode educar uma inteligência artificial para fazer aquilo que você deseja, seja um carrossel, seja uma thumbnail, seja um roteiro, um script, para qualquer coisa que você for fazer aqui na internet. A inteligência artificial veio para ajudar, para acelerar os processos. E se você gostou do conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, tá? Eu desde já agradeço por você ter chegado até o fim desse vídeo. Eu fico muito grato mesmo. Espero que tenha contribuído bastante com essas informações, com esse conteúdo. E se você quiser ver mais conteúdos aqui do meu canal, vai aparecer aqui do lado uma playlist, vai aparecer também um vídeo. E também se inscreve, tá? Tem uma bolinha que vai aparecer aqui com um botão de inscrição. Se inscreve no meu canal. Eu dependo muito que as pessoas assistam meus conteúdos e que se inscrevam para o crescimento desse canal seja constante. Isso vai me motivar também bastante a criar outros conteúdos, a melhorar mais na criação desses conteúdos. Então, não custa nada, se inscreve, deixa teu comentário, deixa teu joinha que vai me ajudar bastante.